Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a transformação digital. À medida que estamos avançando, vai ficando mais claro que teremos desafios importantes com a falta de chips e de talentos pela frente. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce e também quero te convidar a assinar a MIT Technology Review Brasil. Vá lá conhecer nossos planos em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, nosso colunista Fernando Teixeira escreveu um artigo aqui para a MIT Technology Review, onde ele contou uma história em que um cliente de uma indústria de calçados lhe confidenciou que durante a pandemia a internet salvou a sua empresa. Mas agora, toda vez que eles vendem pelo e-commerce da empresa, esse cliente ganha um cabelo branco. Ele se referia à falta de gente para cuidar da sua loja digital. Lá, já que em função ali do aquecimento do mercado, dos profissionais capacitados para trabalhar com os ambientes digitais estão recebendo propostas de 2 a 3 vezes maior e esse cliente tem perdido pessoas, tem ficado muito mais difícil lidar com o crescimento desse ambiente. Carlos Aros, o que está acontecendo com essas lojas e com todo o processo de transformação digital das empresas brasileiras? Está acontecendo aquilo que já discutíamos há bastante tempo e que esse período mais intenso de digitalização dos negócios, das empresas e do consumo de maneira geral, né, evidenciou. A transformação não se dá única e exclusivamente por meio da tecnologia. Aliás, a tecnologia é um pedaço desse processo. Então, as empresas correram, colocaram ferramentas e plataformas para funcionar, tudo rodando muito bem, e aí a demanda que veio na sequência era a seguinte: quem vai cuidar de tudo isso? Quem vai garantir que todas essas peças estejam sempre encaixadas, que a engrenagem esteja funcionando, e mais do que funcionando, que ela esteja sempre evoluindo e se adaptando às mudanças que acontecem rotineiramente. O que o Teixeira coloca no artigo e que é absolutamente revelador desse cenário que a gente vive é esse detalhe da valorização do profissional. Ou seja, quem já estava atuando e tem expertise, tem experiência, tem um know-how ali sobre o que estava fazendo, se cacifou, valorizou ainda mais. E aqueles que estão chegando não estão dando conta de entregar aquilo que é preciso, por 2 razões. Tem gente chegando em quantidade insuficiente e parte desses que estão chegando não consegue entregar qualitativamente a mão de obra. E aí as empresas têm dificuldade para contratar. Sobram vagas, faltam profissionais para preencher essas vagas. Os números eles oscilam muito de segmento para segmento dentro do setor de tecnologia, mas as associações, as próprias empresas e os estudos que têm sido publicados caminham todos na mesma direção. Ano após ano, a tendência é de que esse gap entre profissionais e vagas aumente, e isso vai se reverter em um momento mais agudo em prejuízos, ou seja, o Brasil fica para trás porque o custo para todo esse processo se torna cada vez mais alto. A gente perde em desenvolvimento de produtos, a gente perde em entregas eficientes para o consumidor, ou seja, é uma situação que a gente já discutia há bastante tempo e que agora vem se tornando muito clara. Eu tive recentemente num encontro com uma fabricante de equipamentos de telecom
e eles estavam muito preocupados, manifestaram nesse encontro a preocupação com o processo de implantação da infraestrutura para o 5G. Todo mundo fala sobre burocracia, né, a questão legal e etc., mas eles já estão olhando uma questão lá na frente. Eles dizem, por exemplo, que há falta de técnicos capacitados para, nesse Brasilzão gigante, instalar as redes de fibra ótica todo esse cabeamento que vão dar sustentação para essas torres, para os equipamentos de rádio e tal, que vão ligar o 5G. Então, esse é só um setor. O problema está escancarado e ele é muito grande quando a gente olha nessa relação da falta de pessoas. O gargalo está nas pessoas, André Miceli. Rafa Coimbra, se não bastasse essa história das pessoas, a gente tem um problema adicional. A produção de carros no mundo sofre com a falta de chips. A gente tem fábricas paradas e mudanças importantes do cenário competitivo dessa indústria no mundo inteiro. Para a gente ter uma ideia, um carro hoje carrega cerca de 300 chips versus 15 semicondutores, que era o que ele levava 20 anos atrás. Evidentemente, isso traz um impacto na indústria que não é só automotiva. E explica o que a indústria automotiva tem a ver com o cliente da indústria de calçados, aonde os chips e as pessoas se encontram nesse processo de transformação digital, Rafa Coimbra. André, o interessante é a gente imaginar que isso só tende a aumentar. Esse gargalo, ele vai ficar ainda mais estrangulado. O que a gente viu na pandemia foi por conta das restrições físicas, não circulavam esses chips da maneira adequada no primeiro momento, e agora que as coisas começam a voltar a uma normalidade, o que se percebe é o mundo está amplamente computadorizado. O que eu estou querendo dizer é que se um carro hoje, por mais básico que seja aqui no Brasil, pega lá o carro mais barato, ele já carrega uma série de equipamentos que a gente às vezes nem percebe, mas que estão embutidos ali. Só que esses equipamentos estão sendo disputados à tapa por várias indústrias, no que a gente começa a formar a tal internet das coisas. Teremos cada vez mais equipamentos com microprocessadores, com sensores, com baterias, com o que a gente chama de computação de borda. Então vai ter ali talvez um chip de inteligência artificial num determinado equipamento e, obviamente, existe uma limitação física. Você tem algumas fábricas no mundo e quem precisa desses insumos não é igual você produzir, plantar cana e arroz. Tem toda uma infraestrutura necessária e alguns países, em alguns lugares, detêm esse tipo de tecnologia. O que está acontecendo é um problema simples de economia, de oferta e demanda. Tem muita gente querendo e pouca peça faltando, sobrando. Então a gente vai precisar investir nesse tipo de tecnologia. E aí chega nesse caso, mesmo que a gente tenha tecnologia, como o Aro estava falando, eu queria só complementar, porque não é apenas também um problema de pessoa, da formação profissional no sentido do indivíduo. Porque mesmo que essa pessoa às vezes tenha um super treinamento para uma determinada área, as empresas têm que começar a pensar de uma forma mais ampla, em equipes. Quando a gente vai para o mundo em que os canais digitais começam a funcionar, não dá para você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, pegar um cara de vendas que trabalhava no ambiente físico e transpor essa pessoa para o ambiente digital diretamente. Isso não vai funcionar, porque essas estruturas funcionam de uma maneira diferente. A jornada do consumidor que vai determinar a sua estratégia por onde ele vai navegar até chegar no seu produto ou serviço é completamente diferente do que acontecia antes desse processo de transformação digital. O que eu estou querendo dizer é, esse profissional ele vai ter que pensar de uma maneira diferente e, em equipe, a empresa também tem que buscar novas soluções, novos arranjos para fazer com que essa operação funcione de uma forma diferente da anterior. Logo, eu estou falando aqui de cultura empresarial. Tem que ter, primeiro, a tecnologia não faz milagre sozinha, depois tem que ter o profissional,
adequado para aquilo e você tem que formar o time para que essas engrenagens todas rodem da maneira mais eficiente possível. Falando dessas engrenagens todas, uma parte importante dessa história é manter as equipes funcionando. A gente tem uma questão importante com a inflação da mão de obra técnica e da escassez da mão de obra técnica pela mesma razão, um aumento de demanda e um problema de disponibilidade. A gente tem um número quase estável de profissionais sendo oferecidos ao mercado em termos de egressos das faculdades de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e uma demanda do outro lado que é crescente. Isso faz com que haja um aquecimento desse mercado, muita gente saindo de uma empresa e indo para outra. Agora, nesse momento de work anywhere, muitos brasileiros trabalhando para empresas de fora do Brasil. O mundo se tornou uma alternativa. E aí, Carlos Aros, eu imagino que não seja só o dinheiro que defina quem vai trabalhar aonde nessa batalha de retenção dos melhores profissionais. Por outro lado, essa história de propósito, valorização e outros conceitos que também são muito subjetivos, nem sempre são suficientes para essa retenção. O que segura o colaborador dentro desse contexto? Que faz alguém trabalhar ou querer trabalhar numa empresa, já que essa retenção vai se tornar um instrumento fundamental para que as empresas consigam executar os seus processos de transformação digital, ou aquelas que já nascem digitalizadas ou já passaram por esse processo de transformação, para que elas sigam no mundo, atualizadas num mundo que vai continuar demandando tecnologia. É o estímulo, né, que parte da organização para fazer com que essas pessoas estejam dentro da engrenagem. O Teixeira cita, inclusive, um pesquisador que traz em um de seus livros, no livro 9 mitos sobre o trabalho, ele traz ali algumas perguntas que são fundamentais para avaliar essa sensação de pertencimento, né? A percepção que os profissionais têm sobre a empresa e sobre as razões que fazem com que eles estejam ali. E aí, ao responder essas perguntas, lá no fim do dia se descobre que o dinheiro é só um dos elementos. E aí o autor, claro, traz isso no livro, mas a gente tem aí diversas consultorias publicando estudos que mostram exatamente isso. Há casos em que a pessoa troca de emprego para ganhar menos, mas ela ganhar menos dinheiro, mas ela está ganhando mais alguma outra coisa, qualquer coisa que seja, que a gente não consegue medir sem um olhar mais aprofundado. O ponto é que entre os tópicos que eles constroem aí que eles propõem para construir essa percepção, a visão de que existe um time que está alinhado com valores, os desafios que são apresentados pela empresa para aquele profissional, a qualidade do trabalho, a auto-performance, o desempenho, e a pessoa faz uma avaliação que vai muito além do contra-cheque lá no final do mês. Mas é uma questão interessante e que, de novo, quando a gente olha para o contexto das organizações que estão passando pela digitalização, algumas delas pesam a mão muito mais para os investimentos em tecnologia. E até alguns anos atrás, aquela piada de que o cara quer ter uma empresa moderna, ele coloca puffs e uma mesa de pebolim.
e isso se somou aos investimentos em softwares e plataformas e criar canais digitais e toda uma parafernália, mas não é só isso. É também a criação de um contexto em que as pessoas estejam no centro da organização. E esse estar no centro da organização não é necessariamente fazer com que elas ganhem mais e mais e mais e mais, mas que elas se sintam desafiadas e que se conectem com os valores e com aquilo que a empresa tem como objetivo no fim do dia. É interessante essa provocação que o Teixeira traz para o artigo, também bastante alinhada com a ideia que vem sendo apresentada pelas grandes consultorias. Algumas delas publicaram aí no ano passado alguns materiais para os CEOs, para os CIOs e para todos os executivos de alto nível dentro das organizações, mostrando que o grande desafio para esses caras é olhar para as pessoas. Rafa, olhar para as pessoas, investir em tecnologia, criar plataformas conectadas, lidar com a falta de suprimentos, dá para aproveitar esse cenário, unir crescimento e digitalização, ou a gente está correndo só para evitar os prejuízos de se ficar para trás nesse processo de transformação digital? São 2 cenários, né, André? Na verdade, 3. Um para aquelas empresas que não estavam minimamente preparadas e acabaram sucumbindo durante a pandemia, sumiram, não conseguiram nem se adaptar. Ou você tem um outro grupo de empresas que está nesse estágio que você citou, correram atrás para fazer o mínimo dever de casa, né? Empresas que antes, por exemplo, só existiam no meio físico. Quando veio a pandemia, elas tiveram que criar canais digitais. Então, elas conseguiram se adaptar, são empresas um pouco mais robustas, mas isso não garante a sobrevivência delas. Porque agora a gente está num mundo pós-transformação digital. Para muitas empresas, para quem está querendo realmente seguir muitos anos no mercado, já passou essa era do dever de casa. Isso já existe, já deveria ter sido feito há muitos anos. Agora a gente tem que pensar no próximo passo. O próximo passo, ele envolve facilidades e dificuldades. Vou citar uma facilidade. Por estarmos trabalhando em muitos setores com trabalho híbrido, é mais simples você contratar alguém, muitas vezes que nem está fisicamente perto da sua empresa. Você pode contratar uma pessoa do outro lado do mundo que vai te oferecer um serviço com qualidade, como se ela estivesse perto de você. Então, abre ali o leque de opções, de novos tipos de profissionais que antes ficavam restritos à sua região. Uma dificuldade adicional, comentei até num vídeo lá no nosso canal do YouTube, que é a falta desse senso de equipe que eu estou chamando a atenção. Quando se trabalha remotamente, uma pesquisa com funcionários da Microsoft divulgada na revista Nature mostra que esse trabalho remoto, para algumas atividades, principalmente na hora da gente trocar ideia, processos criativos, ou seja, muita coisa relacionada à inovação, não tem funcionado tão bem remotamente quanto no ambiente físico, porque as pessoas estão desconectadas, elas se comunicam cada hora num momento, não tem aquela reunião mais quente, aquele calor humano de você trocar ideias no mesmo local. Então, é um momento que quem está mais na ponta vai precisar fazer ajustes de acordo com o seu setor. Estamos numa fase, como eu disse, de pós-transformação digital. Se você está achando que transformação digital é presente e futuro, não, você está atrasado. Você já tem que estar pensando mais à frente, porque essas dinâmicas vão ficar cada vez mais complexas e não dá para parar, mesmo que você tenha feito um ajuste, esse ajuste tem que ser feito continuamente. Então, nós conversamos um monte e agora a gente vai ouvir o Fernando Teixeira, que é diretor de soluções e estratégia da Adobe. Ele escreveu o artigo que inspirou esse nosso papo. O artigo, as empresas entraram de cabeça na transformação digital e agora faltam chips e talentos. Vamos ouvir o Teixeira. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Teixeira,
diretor da Adobe, e escrevo aqui na MIT Technology Review. Dessa vez eu falo sobre o apagão de talentos, né? A gente fala tanto de apagão de mão de obra. Então falta chip nas indústrias automotivas e falta também mão de obra, gente qualificada. E por que a gente fala tanto dessa falta de mão de obra, né? Porque a gente digitalizou os negócios, né? Com a pandemia tudo virou digital. Isso é muito bom, né? A gente compra coisas pelo WhatsApp, manda coisas para cá e para lá, e-commerce e tal. É uma transformação muito legal. Por outro lado, né, atrás dessa transformação tem pessoas, né? Desenvolvedores, developers, pessoas de inteligência artificial, tecnologia digital, que se viram em um momento muito bom, né, de mercado, porque a demanda aumentou muito por esses profissionais, né? E o que acontece é que tem muita empresa sofrendo, né, e não consegue manter essas pessoas, segurar elas nessas empresas. E o que acontece, né? Como a gente pode resolver isso? Eu trago aqui algumas sugestões. Óbvio que já foi falado muito sobre culturas ágeis, já se foi, né, um outro tema muito falado foi sobre hierarquia nas empresas. Eu trago aqui uma pergunta de um autor muito legal que eu recomendo aqui no artigo, e ele faz perguntas para a equipe, né? Ele é conhecido pelas equipes de alta performance da Siemens, e uma das perguntas para os funcionários é: eu uso as minhas melhores qualidades todos os dias? E essa pergunta para mim ela é chave, porque ela leva a gente para um pensamento que é: as pessoas no dia a dia pensam nisso, o quanto que eu estou realizando, o quanto que eu estou mudando as coisas, ou será que eu só estou apertando o botão, né, num processo aqui recorrente que não muda nada nem a minha vida e nem das pessoas. Tem gente que chama isso de propósito e eu gosto de chamar de autonomia. Então são pessoas que gostam de ir lá fazer acontecer e tem espaço para isso nas empresas. Então tem culturas muito boas florescendo no mundo digital, atraindo talentos. E não só porque pagam mais caro ou tem um logotipo, uma marca mais bonita ou interessante, mas porque dão para as pessoas autonomia para elas mexerem e fazer uma série de coisas. Então, recomendo o artigo aqui, muito legal, cito vários autores, livros legais, interessantes e boas perguntas para fazer para quem está aqui no mundo digital ou quer entrar nesse mundo de cabeça. Esse foi o Fernando Teixeira, diretor de soluções e estratégias da Adobe. Agora chegou a hora de virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Aros, qual a dica da semana? A dica da semana é olhar para os céus e ficar esperando pelo carro voador. Talvez não amanhã, talvez não na próxima semana. A expectativa é de que a partir de 2025 esses veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, os eVTOL, vão começar a sobrevoar as cidades. E por que é que estou trazendo esse assunto aqui hoje, André? Porque na semana que passou, a Gol, seguindo o que a Azul fez há poucos meses, fechou um acordo e vai adquirir 250 desses tais carros voadores, que não são nem bem carros, também não são helicópteros, não são aviões, sabe Deus o que eles são, mas a ideia dessas companhias aéreas é criar um segmento intermediário. Não é o táxi aéreo convencional, no modelo em que a gente conhece, com as rotas e com o custo que já é sabido, mas para atender a uma outra demanda, num processo que vem sendo tratado pela indústria de tecnologia que está desenvolvendo essas aeronaves, como um processo de transformação da mobilidade aérea urbana. Eles querem criar rotas, querem entrar em um segmento e criar um novo produto para atender a uma demanda que as companhias aéreas entendem existe e que aumentará ao longo dos próximos anos. Por que 2025? Porque é quando as fabricantes estão dando como prazo para essas primeiras entregas. A Embraer, por exemplo, está nessa corrida por meio de uma empresa que faz parte do grupo, que é a Eve, e também vai fornecer para companhias aéreas, curiosamente não as companhias aéreas que atendem aqui o Brasil, eles venderam para fora, uma do continente africano, uma outra asiática, e a Embraer está trabalhando com os governos de alguns países para o desenvolvimento dessas estratégias aí de políticas públicas com foco nessa mobilidade aérea urbana. A Gol e a Azul, ombro a ombro competindo para ver quem vai conseguir colocar
no mercado um produto atraente e vai receber a chancela aí de mais inovadora companhia aérea dentro desse contexto dos eVTOL. É um assunto interessante, não só pelo desenvolvimento tecnológico por trás desses veículos, que embora a gente chame de carros voadores aí popularmente, eles não parecem nada com carros, é bem verdade, eles parecem mais com pequenos jatos, mas também porque pode haver uma transformação no que a gente conhece como, enfim, setor aéreo. E daí a gente talvez desfrute desses benefícios. Conversando comigo, com você, lá no Sociedade Digital, o presidente da Azul disse que a perspectiva é muito positiva e que eles vão colocar um produto atraente e barato no mercado. A Gol não dá muitos detalhes a respeito do modelo de operação, de como vai ser o negócio, mas de todo modo, se uma está prometendo preços amigáveis, dificilmente a outra vai querer colocar algo muito mais caro para a população. Então, aguardemos, os céus vão ganhar mais elementos passando aí sobre as nossas cabeças, para além da Starlink, André Miceli. É verdade, e a gente ainda vai presenciar uma competição de empresas que hoje em dia estão em segmentos diferentes. A Uber vai entrar, a Itapemirim, que hoje só está ali nos ônibus, já tem uma companhia aérea, certamente vai ser afetada por essa competição e vai ter que se posicionar. Enfim, vamos assistir a um reposicionamento das empresas que hoje em dia competem por esse transporte. Vamos entender também como vai se comportar o ser humano diante dessas ofertas. Se a gente vai acreditar nessa última milha, se essas ofertas vão ser de fato uma opção para a gente para viagens um pouco mais longas, como a gente vai construir o nosso deslocamento. Eu tô curioso para entender como a sociedade vai se comportar diante dessas ofertas. Rafa Coimbra, o que você trouxe para a gente? Tô de olho numa nova briga acirrada da Comissão Europeia com as empresas de telecomunicações de telefonia, porque já há anos eles vêm pedindo para que os fabricantes de telefone criem uma única porta de carregamento. Se você for ver, né, o iPhone ele tem seu próprio cabo específico, o Lightning, que existe desde o iPhone 5 lá em 2012, mas ele já mudou uma vez, pode ser que mude outras vezes. Teve aquela polêmica aqui no Brasil que eles começaram a vender telefone sem cabo de carregamento, alegando que isso era para diminuir o lixo eletrônico, e agora a Comissão Europeia está ali fazendo uma pressão forte para que todas as empresas adotem o USB-C. O USB-C, para quem não está ligado, é aquele cabinho que ele é igual nas duas pontas, ele é mais redondinho, ele não tem diferença, uma parte maiorzinha, menorzinha, que sempre a gente fica procurando aquele cabo USB se é assim ou assado. Não, o USB-C ele carrega mais rápido, ele faz transferência de dados com mais velocidade, e é esse padrão que a Comissão Europeia está pedindo para que todas as empresas usem. A Comissão Europeia está dizendo que só por ano, só de cabo, a gente gera 11 mil toneladas de lixo eletrônico. E aí, curioso que a Comissão Europeia é a favor também de se vender telefone sem cabo. Quem quiser que compre, também para evitar lixo eletrônico. Nisso ela está de acordo com a Apple, mas ao estabelecer um padrão, a Apple não vai gostar nada disso porque ela tem o seu cabo próprio. Eu sou sempre contra a interferência de órgãos, contra empresas privadas. Eu acho que isso prejudica a inovação, mas nesse caso específico parece fazer sentido, até porque a Apple tem aparelhos com USB-C. O iPad, por exemplo, usa esse tipo de porta. Então, se puder, por que não? Não vejo nenhum argumento da Apple tão genial que faça com que o cabo Lightning ele tenha necessidade de existir.
Se a gente puder chegar a um padrão, acho que vai ser bom para todo mundo, não vai criar confusão, a gente vai gerar menos lixo eletrônico e não vamos ter mais que ficar pensando que cabo, pelo amor de Deus, tem gente que anda aquele cabo que tem porta para tudo, porque nunca sabe o que vai acontecer quando se deslocar, vai fazer uma viagem, fica na mão às vezes porque não tem cabo. Tô contigo nessa, Rafa. Parece uma tentativa de se aproveitar de uma estrutura própria para explorar um mercado sem um benefício tão grande. É claro que, como você mesmo falou, as leis do capitalismo acabam regulando esse processo. A Apple tem uma série de benefícios associados ao iPhone, o mercado entende que vale a pena, mas ainda assim me parece bem razoável que esse tipo de entrega seja feita. No final das contas, me parece ser melhor para ela mesmo, a Apple, e para, evidentemente, nós, consumidores. A gente está chegando ao final, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Quero convidar também você que nos ouve para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você, um abraço, Rafa, um abraço para todo mundo que nos acompanha, com uma forte recomendação para que acessem o nosso site, acompanhem os artigos, as reportagens que a gente publica todo dia por lá e, claro, fiquem à vontade para sugerir assuntos e conversar com a gente mandando e-mail para o redacal@mittechreview.com.br. Rafa Coimbra, grande abraço, meu amigo. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Convido o pessoal a se inscrever no nosso canal no YouTube. Falávamos há pouco aqui sobre essa interferência de autoridades, de governos nas empresas privadas e tem assunto interessante lá no canal. A gente está falando de interferência do governo chinês nas grandes empresas de tecnologia por lá. Se ficou curioso, quer discutir com a gente, dá um pulo lá no YouTube, porque tem um conteúdo bacana, semanal, quase todo dia a gente posta alguma coisa nova lá. Um abraço. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.